Cara, seguinte, Kivaraxkelia, a história do rei da Geórgia. Seguinte, cara, basicamente nesse vídeo ele vai dar meio um contexto da história do Kivaraxkelia, quase que eu não falo o nome. Então, bora lá dar uma olhada. Confesso que eu não conheço muito, eu conheço só até aquele momento que ele jogou no Napoli, fora isso eu não conheço absolutamente nada. Você pode estar se perguntando, Arnilton, você tá de cara raspada? Se você não sabe o motivo, vai lá no meu canal principal e assista o primeiro vídeo da Copa. Aí você vai entender no começo, inclusive já se inscreva lá e assista o vídeo todo, cara, ficou bem legal. Bora lá. Canal do nosso parceiro, Canal Gol e Sexta. Se inscreve lá, rapaziada, já deixa o like. Rumo a 2.000 inscritos lá. No verão de 2022, em Nápoles, o ar estava pesado. O estádio Diego Armando Maradona parecia um velório a céu aberto. Em uma única janela, o Napoli perdeu seu coração, sua alma e sua muralha. Insigne, Mertens e Koulibaly. A torcida protestava nas ruas. O clima era de o fim de uma era. E no meio desse caos, o presidente De Laurentiis anuncia um jovem de 21 anos vindo de uma liga que ninguém assistia. Caralho, a barba é a maquiagem do homem, meu amigo. Mas também o cabelo do Kivaraxkelia não ajuda. Com um nome que ninguém conseguia pronunciar. Kvisha Kvaratskhelia. O mundo riu. Ah, eu falo Kivaraxkelia, cara. Desculpa, eu vou continuar falando assim. Os especialistas previram o desastre. Mas o que eles não sabiam é que o destino estava prestes a entregar a Nápoles não apenas um jogador, mas um novo deus que seria futuramente chamado de Kvaradona. E nesse vídeo você vai conhecer toda a história do astro atual do PSG, ídolo do Napoli, Kvisha Kvaratskhelia. Imagine criar um aplicativo com a sua Não, assinatura, já só cedo, com meu o irmão. poder da Aí imaginação. não, aí é Conheça esculacho. a base. Nem começou? A história de Kvisha Kvaratskhelia começa no dia 12 de fevereiro de 2001, em Tbilisi, na Geórgia. Ele não escolheu o futebol escolheu. Seu pai, Badr Kvaratskhelia, era um ídolo local, mas Kvisha queria ser maior. Enquanto as outras crianças jogavam por diversão, ele passava horas chutando contra o muro. Ele treinou obsessivamente a perna esquerda e a direita para que os defensores nunca soubessem para que lado ele iria. Aos 11 anos entrou no Dinamo Tbilisi. Ele era franzino, Mano, esse daqui ele com 11 anos. Aqui tá tomando. mas a bola grudava em seu pé. Saiu da base e aos 16 anos estreou no profissional e marcou seu primeiro gol em 2017 contra o Shukura Kobulet. E em 2018, Kvara foi para o FC Rustavi para jogar com os adultos. Por lá foram 18 jogos e 3 gols, o suficiente para o Lokomotiv Moscou levá-lo por empréstimo Oxi. Não em acredito. 2019 Tá ali. para jogar com os adultos. Por lá foram 18 jogos e 3 gols, o suficiente para o Lokomotiv É nada, atacadão. Não. Eu não acredito. Esse time existe, cara. Moscou levá-lo por empréstimo em 2019. Por lá, sob o comando de Yuri Semin, ele jogou 10 partidas e fez um gol. O jogo marcante foi contra o Rubin Kazan, onde ele entrou e mudou a partida. O Lokomotiv tinha uma opção de compra para levar o Kvaratskhelia em definitivo, mas não o comprou por falta de verba. O treinador Semin chorou na TV dizendo que o clube havia perdido um fenômeno. Foi o maior erro da história do clube. Depois do erro histórico do Lokomotiv, que não quis pagar pelo garoto, o Rubin Kazan agiu rápido e assinou com o Kvisha em julho de 2019. Sob o comando do técnico Eduard Dokhov e depois do experiente Leonid Slutsky, ele começou a ser lapidado. Nessa primeira temporada na Rússia foram 28 jogos e 3 gols, mas os números não diziam tudo. Kvisha foi eleito o melhor jogador jovem da Liga Russa. O jogo mais marcante foi contra o seu ex-clube, o Lokomotiv, onde ele entrou e infernizou a defesa, mostrando exatamente o que eles tinham perdido. Ali o mundo começou a ver que ele não era só drible, era personalidade. Na temporada seguinte, 2021, Kvara explodiu de vez. Pô, não dá, cara. Tipo assim, né? Cara, tipo assim, eu não sou o cara mais bonito pra falar uma coisa dessa. Mas se eu vejo um cara desse daqui, Arnildo, forma um time, eu não chamo nem ferrando. Já totalmente adaptado ao esquema do treinador, ele recebeu a chave do time. Por lá foram 23 jogos, 4 gols e 8 assistências. Ele se tornou o maior driblador da liga,
com uma média assustadora de fintas completas por jogo. E a partida que mudou tudo foi contra o Sochi, onde ele destruiu a defesa adversária sozinho. Pela segunda vez consecutiva, ele foi eleito o melhor jogador jovem da Rússia. O valor de mercado dele, que era de 5 milhões de euros, saltou para 15. Gigantes como Milan e Juventus começaram a monitorar cada passo do georgiano. E a temporada 21-22 começou com o Kvicha sendo o rosto da Liga Russa. Ele fez 22 jogos e 2 gols pelo Rubin Kazan, mas em fevereiro de 2022 o mundo parou com a invasão da Ucrânia. A situação ficou insustentável, com a família sofrendo ameaças na Geórgia por ele estar em solo russo. Kvicha usou a cláusula da FIFA e rescindiu o contrato em março. Ele voltou para casa para o Dinamo Batumi. Em apenas 3 meses na Geórgia, ele fez 11 jogos e marcou 8 gols. Era um jogador muito acima da média jogando contra amadores. O estádio do Batumi lotava só para ver o aquecimento dele. Ali foi o trampolim final para a maior transferência de sua vida. E em julho de 2022, Kvicha Kvaratskhelia tomou a decisão que mudaria sua vida e a história do futebol italiano para sempre. Enquanto os gigantes da Europa olhavam para o outro lado, ele desembarcou no sul da Itália para um Napoli que parecia estar em ruínas. Aqui eu já tô na minha área. O clube tinha acabado de perder seus maiores ídolos, o capitão Insigne, o artilheiro Mertens e o gigante Koulibaly. A torcida estava em luto e o clima era de protesto contra o presidente De Laurentiis. Ninguém entendia como um garoto da Geórgia, contratado por apenas 11 milhões e meio de euros, poderia preencher aquele vazio. Mas bastou o primeiro toque na bola. Sob o comando de Luciano Spalletti, Kvicha não sentiu o peso da camisa. Ele se conectou instantaneamente com Victor Osimhen, formando a dupla mais letal e carismática. É verdade, né, cara? Eu até esqueço que o Osimhen passou pelo Napoli. Agora ele tá no Galatasaray. Do planeta. Era uma telepatia pura. Os dribles imprevisíveis de Kvara servindo a fome de gol do nigeriano. Juntos eles transformaram o Napoli em uma máquina de guerra. Na Série A foi um massacre. O Napoli liderou de ponta a ponta, quebrando um jejum de 33 anos para conquistar o sonhado Scudetto. Kvara fechou a temporada com números surreais: 43 jogos, 14 gols e 17 assistências. Ele foi eleito com todos os... É porque, tipo assim, 14 gols é surpreendente, tá, pessoal? É porque não dá pra comparar contra, tipo, o Harry Kane, né, que faz 700 gols por ano. Os méritos, o MVP, melhor jogador do campeonato italiano. Mas não foi só na Itália que ele brilhou. O mundo parou para vê-lo na Champions League. O jogo que definiu sua chegada foi o 4-1 contra o Liverpool, onde ele simplesmente destruiu a defesa inglesa, deixando o Joey Gomes sem rumo. Ele liderou o Napoli até as quartas de final, a melhor campanha da história do clube na maior competição europeia. E o momento que Kvara ficou eternizado foi o seu gol contra a Atalanta. Cercado por 8 defensores dentro da área, ele manteve a calma de um veterano, cortou para um lado, para o outro e finalizou no ângulo. Ali o estádio Diego Armando Maradona se rendeu. A cidade não chamava mais de Kvicha, ele agora era o Kvaradona. O homem que devolveu o orgulho ao povo napolitano e provou que 11 milhões de euros podem sim comprar um milagre. Depois de tocar o céu com o Scudetto, o ano de 2020... Peraí, rapaziada, só um minuto. Voltei. 2023 trouxe o peso esmagador da coroa. O Napoli que Kvicha conhecia começou a se desintegrar antes mesmo da bola rolar. O mestre Luciano Spalletti saiu. E com ele, a identidade do time também foi embora. Depois que eu usei Invisalign, comecei a ver histórias de jovens que tiveram transformações incríveis. Outra propaganda, só o banco de reservas virou uma verdadeira cadeira elétrica. O clube tentou se encontrar com Rudi Garcia, depois buscou o retorno de Walter Mazzarri e terminou o ano com Francesco Calzona. 3 técnicos em uma única temporada. E o reflexo desse caos foi visto dentro de campo. Na Série A, o atual campeão foi uma sombra do que era, terminando em uma modesta 10ª colocação e ficando fora de todas as competições europeias. Na Copa da Itália, o golpe foi duro.
uma eliminação vexaminosa nas oitavas de final com uma goleada de 4-0 sofrida em pleno estádio Maradona para o Frosinone. Até na Champions League o brilho sumiu, o time caiu nas oitavas de final para o Barcelona, sem mostrar a força do ano anterior. E foi nesse cenário de terra arrasada que o Kvicha provou que não era um milagre de uma temporada só. Enquanto o sistema tático falhava e o time naufragava, ele se recusava a afundar. O mundo inteiro já sabia quem ele era, e a marcação individual virou marcação tripla. Todo o jogo era um caça ao georgiano. Mesmo assim, ele entregou 45 jogos, 11 gols e 9 assistências. Ele assumiu a responsabilidade de ser o único respiro criativo da equipe. O jogo marcante foi contra a Juventus, onde ele carregou o estádio nas costas para garantir uma vitória de honra por 2-1. Kvara mostrou ao planeta que mesmo quando o clube desmorona, o talento puro de um craque é a única coisa que permanece de pé. E chegando na temporada 24-25, o mundo do futebol estava de olho em uma única pergunta. Eu pensava que tinha Quem sido na teria temporada coragem? Eu pensei que tinha sido na 24-25, que ele já tava no PSG, né não? Eu tô confundindo. Ou ele colocou errado? Não, eu tô certo. Não, pera aí. Ou ele entrou na metade do ano. Na metade da temporada, no caso. De assumir o lugar de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain. Tá vendo? O craque francês tinha partido para o Real Madrid, deixando um vácuo de gols e liderança em Paris. E foi nesse cenário de pressão extrema que Kvicha Kvaratskhelia aceitou o maior desafio de sua vida: abandonar o status de Deus em Nápoles, onde ele era chamado de Kvaradona. Não foi fácil, mas o desafio falou mais alto. O PSG desembolsou 70 milhões de euros, um valor que, diante do que ele entregou, acabou saindo barato. Ele não chegou para ser uma sombra, ele chegou para ser o novo sol de Paris. E os dados mostram que Kvara não sentiu a pressão de jogar em Paris. Na temporada 24-25 de estreia, somando Napoli e PSG, ele registrou números absurdos: 44 jogos, 12 gols e 8 assistências. Ele foi peça-chave para o PSG dominar a França completamente, conquistando a Ligue 1, a Copa da França e a Supercopa. Mas o grande recado foi na Champions League. O PSG, num confronto muito pegado nas oitavas contra o Liverpool, conseguiu avançar nos pênaltis. Passou pelo Aston Villa nas quartas com direito a gol de Kvaratskhelia no jogo de ida. E nas semis despachou o Arsenal com brilho de Dembélé e Kvara. Ali o mundo parou. O PSG chegava a mais uma final de Champions League, carregando nas costas o peso de anos de fracassos e uma obsessão que parecia não ter fim. O palco, a Allianz Arena em Munique. Era o agora ou nunca. E dessa vez o destino tinha escrito algo diferente. O time não tinha mais medo porque tinha o mago Kvaratskhelia. A final foi contra a Inter de Milão. Foi um massacre emocional. O PSG entrou em campo com uma fome que a Europa... Pior, cara, que naquela época, a Inter, né, pra quem não lembra, era conhecida por ter uma boa defesa, tá ligado? Eles tinham uma boa defesa. E tomou, caralho, 5-0. Nunca tinha visto. Não foi um jogo equilibrado. Foi um atropelo histórico de 5-0. O Paris finalmente deixava de ser a cidade das luzes para ser a cidade dos donos da Europa. E para selar o caixão e entrar de vez para o folclore do clube, Kvicha Kvaratskhelia deixou dele na decisão. Ele não só substituiu Mbappé com maestria, ele entregou o que ninguém mais conseguiu. O primeiro título da história do Paris Saint-Germain tinha assinatura do georgiano em solo alemão. E o sarrafo subiu ainda mais no Super Mundial de Clubes. O PSG chegou com status de time a ser batido. O Kvara regeu a ponta do time, jogou demais e saiu do torneio com uma nota média de 7.3. O time lutou, amassou, mas o futebol tem dessas. E tem que ser claro, viu? Perdeu pro Botafogo. Na grande final contra o Chelsea, a bola não entrou e o título escapou com um vice-campeonato. Doeu? Com certeza, mas serviu apenas para transformar o mago em uma besta enjaulada para a temporada seguinte.
E no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o futebol mundial está em estado de choque. Nós acabamos de presenciar aquela que já é considerada a maior semifinal da história da Champions. PSG 5, Bayern 4. Um tiroteio insano onde a tática foi engolida pelo talento. E quem deu as cartas foi ele. Kvicha Kvaratskhelia não sentiu o peso e marcou 2 gols fundamentais, deixando o Paris a um passo de Munique. Mas não é sobre esse jogo que nós precisamos falar. Se a gente olhar os dados gerais do Mago nessa temporada 25-26, os números são assustadores. O cara atingiu o ápice. No total, somando todas as competições, Kvara já ultrapassou a marca de 20 gols e 9 assistências em 51 jogos. Ele é o motor de um PSG que já garantiu o título da Ligue 1 praticamente com uma soberania absurda, mantendo uma invencibilidade histórica fora de casa. Mas o brilho máximo dele é na Champions League. No SofaScore ele ostenta uma nota média de 7,73, com 10 gols e 5 assistências só na competição europeia. Ele não apenas substituiu o Mbappé, ele elevou o patamar técnico desse time. Agora o desafio final é na Allianz Arena. O PSG tem a vantagem, mas o Bayern vem com sangue nos olhos. E essa semifinal contra o Bayern decide mais do que uma vaga na final. Ela decide quem será coroado o melhor jogador do planeta. De um lado, Harry Kane e Michael Olise fazendo temporadas absurdas na Alemanha. Inclusive, né, o Olise pipocou, né? Mas também o Luiz Henrique, ele botou pra anular o Olise, aí é foda. Do outro, o Imperador de Paris. Se o PSG sobreviver ao caldeirão de Munique e o Kvara brilhar novamente, não tem discussão, não tem debate. Ele deixa de ser um candidato para se tornar o dono legítimo do prêmio da Bola de Ouro 2026. Se ele passar pelo Bayern e buscar esse bi da Champions com o Paris Saint-Germain, ele é um grande favorito. E no fim das contas, a trajetória de Kvaratskhelia é um lembrete para todos nós. É sobre um menino que superou a distância, o idioma, o ceticismo, para provar que com uma bola nos pés e fogo nos olhos, você pode sair do absoluto nada para colocar as mãos em uma bola de ouro, estar prestes a isso. Hoje, quando você vê o estádio inteiro de pé para aplaudir um toque na bola, lembre-se, não é sorte, é destino. É a força de quem nunca esqueceu de onde veio, mas sempre soube muito bem onde queria chegar. Ele saiu de onde ninguém esperava para chegar onde ninguém imaginava. Kvara não é só um nome na súmula ou um craque do PSG. Ele é a prova de que a essência de um gênio sempre encontra o seu lugar. De um sonho na Geórgia ao topo do futebol mundial, o mago escreveu seu próprio caminho. E essa é a história de Kvicha Kvaratskhelia. Bom vídeo? Acabou. Seguinte, rapaziada. Ótimo vídeo, deu uma explicação bem contextualizada de como foi a história dele. Inclusive, uma coisa que eu reparei foi que ele passou por bastante time, né? Então, pra você que vai querer ser um jogador profissional e acha que só porque tá passando em muito time pequeno, cara, olha aí, ó, uma história pra te motivar. Então, rapaziada, seguinte, esse foi o vídeo. Comente aí se você me prefere com ou sem barba.